Bom, então o que ele fala em relação, encerrando a parte diagnóstica, que frente a um paciente com disfagia ou impactação, você faz uma endoscopia de 4 a 6 biópsias, tá? Pelo menos mais de 2 localizações, se possível, parar o IBP pelo menos 3 meses antes de você fazer o procedimento. Se você tiver uma eosinofilia ativa, ou seja, com mais de 15 eosinófilos, e afastar outras causas, tá certo? Tá? Efetivamente você ainda tem, se você não tem outras causas, vai tratar outra causa. Se você não tem outra causa, o diagnóstico está feito. Não tem eosinofilia baseado especificamente na endoscopia digestiva, aí você vai considerar uma série de outras causas que podem estar levando o indivíduo a ter esse tipo de queixa, que são doenças motoras do tubo digestivo, disfagia orofaringiana e assim por diante. Alguns aspectos do tratamento. Eu acho que está aí uma coisa muito importante, que é esse momento, quando você está com o seu paciente pela primeira vez, e você já tem o diagnóstico, vamos dizer, pela segunda vez, então. Na primeira você já levantou a hipótese, na segunda você confirmou a hipótese. Se você não colocar o paciente dentro do problema, você nunca vai conseguir resolver a vida desse paciente. Ele tem que entender que ele está frente a uma doença crônica, ele tem que entender que essa doença aqui vai exigir muito dele, que ele tem que seguir rigorosamente tudo aquilo que for colocado para ele, que o fato dele estar se sentindo bem não quer dizer que esteja tudo bem. Né? Ele tem que entender efetivamente que ele vai ter que se adaptar a uma série de outras circunstâncias, principalmente do ponto de vista dietético, e que se ele abandonar o tratamento, a consequência ela é catastrófica. Ele pode ter uma coisa chamada remodelação esofagiana. Então, assim, não é um filme de terror que você tem que passar, mas eu acho que você tem que ter, nesse momento, ele tem que entender, dentro da relação médico-paciente, todo o fundamento do tratamento. Por que ele vai ter que fazer tanta endoscopia? Por que ele vai ter que fazer tanta restrição dietética? Qual é a necessidade de eu ficar tomando remédio a vida inteira e assim por diante? Isso não são questões simples. Então não dá para fazer consulta de esofagite eosinofílica em 5 minutos. Aliás, nenhuma dá. Quais são os objetivos do tratamento? Explicar para ele que tem que diminuir, ele tem um processo inflamatório, vão melhorar os sintomas, evitar a recidiva, evitar a complicação. Isso é como qualquer doença, né? Diminuir o número para menos de 15, idealmente para menos de 5 ou 6. E se você conseguir zerar, a semana passada foi uma semana muito especial. Eu atendi 5 pacientes com esofagite eosinofílica, os 5 estavam, o que mais tinha 3. Mais tinha 3. O resto estava tudo muito bem, obrigado. E tomando medicações diferentes. Os 2 estavam tomando IBP e um estava fazendo uso de budesonida. Qual a sua conduta à frente? O paciente chegou na sua frente, então está com o diagnóstico feito, já contou toda a história para ele e você vai começar a parte terapêutica. O que você faz? Orientação dietética, IBP, corticoide, tópico, sistêmico, biológico, combina a orientação dietética com o IBP, combina a orientação dietética com o IBP com o corticoide, ou combina a orientação dietética com o corticoide. Tem várias, e se alguém tiver alguma outra possibilidade, também pode se manifestar. O que vocês costumam fazer na prática clínica diária? Esquece os guidelines. Alguém gostaria de se pronunciar? Rapidinho, para adiantar da hora, para a gente poder almoçar? Não, eu acho assim, a possibilidade que você tem aí, você abre o leque todo, né? E vai muito, eu acho que depende da experiência, né? Você já tem um diagnóstico definitivo. Então, alguns começam pela orientação dietética e IBP. Talvez a orientação dietética seja a mais difícil de adequar e muitos, com esse medo, já colocam também o corticoide tópico como o coadjuvante. Acho que a maioria vai escolher 1, 2 e 3. Essa é a verdade. Porque canja de galinha não faz mal a ninguém.
Segue, mestre. Eu acho que nós temos aqui três posições de terapêutica, que todas elas são importantes, isoladamente ou em associação. Eu vou falar o que eu faço. Tá? Sempre eu dou orientação dietética, eu tiro o leite do paciente, sempre. Sempre tiro o leite do paciente. O leite é o maior alérgico, só com a exclusão do leite você consegue muitas vezes 30% de melhora do paciente. E eu começo com o IBP. Eu acho que o IBP ainda, inclusive, os guidelines também colocam o IBP como primeira escolha. Por que o IBP? Por que a gente coloca o IBP? Por que o IBP? Ele é barato, ele é acessível, resultado positivo em 50%, quer dizer, não é nenhuma maravilha, mas você joga a moeda para cima, se cair do lado certo, ele vai melhorar. Nós estamos na zona do conforto com o nosso BP, nós já conhecemos os efeitos colaterais a longo prazo. Se você parar o IBP, reintroduzir, ele vai voltar a funcionar bonitinho, normalmente. A posologia é simples, tanto na fase aguda quanto na fase da manutenção, e a segurança a longo prazo do IBP. Então, a escolha pelo IBP, ela tem esse racional. Tá? Então, na minha opinião, e na opinião de muitos, ela deve ser, juntamente com a orientação dietética, provavelmente tirar o leite, que a maioria das pessoas estão fazendo. Porque se você tirar leite é uma coisa, tira leite e trigo para você ver se o cara consegue aderir ao tratamento. Muito difícil, muito difícil. Então, aqui como fala aqui, ó, o tratamento de esofagite esofílica são os 3D. Ué? O tratamento são os 3D. IBP, corticoide, farmacologia, que é IBP, corticoide do Dupilumab atualmente, isso para tentar melhorar o quadro inflamatório. A dieta para melhorar os fatores desencadeantes. E a dilatação para tentar reverter o quadro de fibrose. O IBP, ele é uma doença que está dentro do escopo das doenças ácido-pépticas, mas não a esofagite esofílica, é uma doença realmente de fundo alérgico, mas ela tem um componente inflamatório causado muitas vezes pela doença do refluxo e pode acompanhar, e a gente já falou sobre isso. O segundo, a gente sabe que o mecanismo de ação principal dele não é a inibição da secreção ácida, e sim a resposta TH2 dele bloqueando a eutaxina 3. Só um ponto interessante, o PQEB não bloqueia a eutaxina 3, mas o PQEB tem começado a mostrar resultados positivos na esofagite eosinofílica através de um outro mecanismo de ação em relação à bomba de prótons mesmo que tem dentro que tem nos eosinófilos também. Uma coisa nova, estamos vendo o que vai acontecer. O importante é que a gente tem que dar dose dobrada, isso a gente não pode esquecer. A pediatra que eu conversei ontem, ela dava dose única. Eu falei que não, nós começamos com dose dobrada. Eu dou sempre antes do café e dou sempre antes do jantar. Não por uma questão de melhor performance dele do ponto de vista de inibição de secreção ácida, e sim por uma questão de posologia, de comodidade posológica para ele não esquecer. Porque se antes do café e antes da janta, ele não costuma esquecer. Essa é a dose do IBP. Aqui os resultados mostrando uma variabilidade muito grande, ó, 25%, 23%, 80% e uma média entre 50% e 55%. Essa é a média, vamos dizer assim, de resposta do IBP. Corticoide é sua primeira opção, é sua segunda opção, costuma associar o IBP, e entre os dois o que você prefere? A budesonida ou a fluticasona? E por quê? Alguém gostaria de se pronunciar? Todo mundo está com fome. Dona Carla, o que a audiência fala? O Barba. Na verdade, essa é uma pergunta aqui, ó, do Fernando para o professor Décio, já adiantou. Quando ele acha que vale, a partir de qual situação que começa realmente a usar, faz a opção por iniciar a corticoterapia, e ele acrescenta na pergunta com quanto tempo você faz uma revisão endoscópica. E olha, uma voz da experiência, o professor Zateca mandou dizer aqui que a exclusão dietética estaria já dentro da primeira opção dele.
Barbucci queria falar alguma coisa? Está ouvindo? Resumindo que, assim, o que a gente faz na nossa prática clínica, dentro do grupo nosso de esôfago lá, é o seguinte: a gente tem 4 opções para tratar a esofagite eosinofílica, comprovadamente eficazes: dieta, IBP, corticoide e biológico, que é o dupilumab, que é um antagonista IL-4 e IL-13, que a gente pode utilizar. Quando utilizar um, quando utilizar o outro. Existem alguns critérios que a gente pode usar para a gente prever se o paciente vai responder a IBP, se vai responder a corticoide ou não. Primeira situação, e acho importante saber, é se o paciente tem ou não tem fibrose esofágica. Então, isso a gente pode entender desde a endoscopia. Não necessariamente estou falando de estenose, mas a presença de anéis já sugere início de fibrose. Nessa situação, as melhores opções são corticoide ou dupilumab, que são as únicas substâncias que conseguem reverter a fibrose ou aumentar o diâmetro esofágico. Tá? Segundo, pacientes que têm IMC acima de 25, pacientes que têm baixo número de eosinófilos, pacientes que têm baixos níveis séricos de IgE, são pacientes que tendem a responder melhor aos inibidores de bomba de prótons. Por outro lado, o contrário disso, praticamente a resposta a inibidor de bomba de prótons é 0. Então, esse é um dos fatores que a gente pode utilizar para orientar se a gente começa com inibidor de bomba de prótons ou não. Segundo, o uso de inibidor de bomba de prótons aqui necessariamente precisa ser feito em doses altas. Tá? E aqui a gente está falando de inibidores de bomba de prótons, nós estamos falando de PCABs. Existe um único artigo que mostra que o PCAB pode ter algum benefício no tratamento da esofagite eosinofílica. Mas os inibidores de bomba de prótons, além de eles controlarem o refluxo e assim diminuírem a permeabilidade esofágica, diminuírem a passagem dos antígenos alimentares para as camadas mais profundas do esôfago e diminuírem então o infiltrado eosinofílico, eles têm uma ação direta sobre as bombas de prótons da parede esofágica, têm uma ação direta sobre a maturação dos eosinófilos e mastócitos, então inibe a maturação dos mastócitos, inibe a degranulação mastocítica e inibe a produção de eutaxina 3, que é a principal substância que atrai eosinófilos para o esôfago. Então, é importante que a gente diga que a indicação é para uso de inibidor de bomba de prótons, não para PCAB. E aqui, a dose a ser utilizada é o dobro da dose terapêutica, então sempre usar em dose dobrada. Com relação à pergunta aí do Décio, a nossa preferência é sempre pela budesonida, tanto pela gastroenterologia como pela imunoalergia lá do Hospital das Clínicas. A gente prefere a budesonida porque é mais fácil da gente manipular. Né? Existe budesonida em pó, que a gente pode utilizar associada a líquido viscoso, ou então a fluticasona é mais líquida. Então, a gente tem uma dificuldade grande de dissolver isso num líquido viscoso, porque a gente precisa de um contato, de um tempo de contato adequado do corticoide com a parede esofágica. Então, a nossa preferência é pela budesonida. E a gente já tem liberado, né, fora do Brasil, a budesonida em comprimidos orodispersíveis e agora em substância viscosa aprovado também nos Estados Unidos. Então, isso deve chegar no Brasil logo para que a gente possa utilizar também. Bom, esse diapositivo, Barbucci, mostra bem o que você colocou. A resposta com budesonida costuma ser melhor realmente com a resposta de fluticasona. Eu acho que é bem por uma questão de as dificuldades que a gente pode ter na manipulação entre um e outro. Agora, chegando às novas apresentações para o nosso meio, a gente crê que nós vamos ter uma coisa mais estável, né? Mas o corticoide, efetivamente, ele funciona em todos os aspectos de atividade da doença. O seu uso é validado por diversos e robustos estudos randomizados e controlados, tanto na fase aguda quanto na fase crônica, e ele é geralmente seguro. Relatos de insuficiência adrenal são muito raros, muito raros. O que a gente faz depois que o paciente responde? Quanto tempo depois a gente faz a primeira avaliação? Normalmente 3 meses. Depois de 3 meses de tratamento, vamos fazer novamente, além da evolução clínica do paciente, a endoscopia e a biópsia. Se o resultado for positivo, você pode tentar
diminuir a dose, sendo que a do IBP você passa para 1 vez ao dia e a fluticasona e a budesonida se diminui pela metade. A dose de fluticasona são ali 3 puffs de 2 vezes ao dia, a gente passa para metade, e a budesonida de 2 miligramas ou de 1 miligrama 2 vezes ao dia passa para 1 miligrama e os pacientes vão muito bem, obrigado. Novas formulações vão dar uma mudança nisso aí, vai ser fantástico. Controle de tratamento, como eu falei agora, é em torno de 90 dias. Não tenha pressa. Principalmente se o paciente estiver bem controlado, não tenha pressa. Depois de 90 dias você faz e aí você vai conversar com ele qual vai ser o próximo passo. Tá? Como é que você faz clinicamente o primeiro retorno? Como eu falei agora, você faz a consulta clínica, obrigatoriamente, a endoscopia com biópsias para fazer a reavaliação. Deu menos do que 15, você já começa a ficar satisfeito. Deu menos do que 10, você está mais satisfeito ainda. Deu menos do que 5, você está muito feliz. Você fica realmente muito feliz. Tá? Inclusive, a gente observa que com o uso dos medicamentos, o número de complicações e dilatações, por exemplo, diminui bastante. Foi inclusive o que o Barbucci colocou. Se já tem comprometimento esofagiano, o corticoide ele é muito mais importante que o IBP aqui nesse caso. A terapia de manutenção eu já falei, a budesonida 1 miligrama por dia, dada de manhã, a fluticasona 2 puffs também dada de manhã, e vamos observar por quanto tempo a manutenção? 3 meses. Depois de 3 meses, chama o paciente, conversa com ele, repete a endoscopia, repete a biópsia e vê como o paciente está. Está tudo estável? Mantém a medicação, pode passar para 6 meses e assim sucessivamente. Porque falha o corticóide ou falha o IBP? A aderência, problemas relacionados à dose incorreta, razões relacionadas à droga, existem N possibilidades em relação ao porquê falha. O Dupilumab foi recentemente lançado no nosso meio. Ele, como biológico, ele tem uma série de vantagens, principalmente nas questões de tratamento de doenças onde o processo inflamatório é o grande marcador. Os resultados, assim, são bons, em torno de 70%, mais ou menos, foi esse trabalho aqui, eu já vi uns outros dois, em torno de 70%. Teve um trabalho, inclusive, comparando, foi a ranitidina na dose de 10, na dose de 20 e do Dupilumab. E a resposta com a dose plena de IBP foi igual ao uso do Dupilumab, em torno de 70%. É muito caro, ele vai estar sendo, vamos dizer assim, guardado para os casos mais complicados da doença. Mas se esses conseguissem baixar o preço, seria um medicamento excepcional. Eu não sei se ele tem o mesmo impacto que tem, por exemplo, os biológicos na doença de Crohn. O biológico na doença de Crohn mudou a história da doença, mudou o prognóstico da doença, salvou a vida. Na esofagite eosofílica, a gente tem alguma resposta com o IBP, alguma resposta razoável com o corticoide, ainda com tendência a melhorar, melhorando as apresentações. As eventuais associações de IBP e corticoide também podem dar um upgradezinho e assim por diante. Então, assim, o Dupilumab veio para ficar. Mas, assim, para ser medicamento, para ser utilizado em primeiro momento, só em casos assim, muito bem selecionados, para que efetivamente o problema do custo seja minimizado aí, né? Então, tá aqui o Dumibural, aqui foi o resultado dele, aqui o resultado dele mostrou em torno de 60%, com risco absoluto de 55% para o trabalho de 2023 agora. Está aqui mostrando o placebo do Dupilumab, 2 estudos que foram feitos aqui, foram 2 grupos, depois eles fizeram um crossover ali. Em relação à dieta, a gente já começou, eu vou, em relação ao tempo, eu vou acelerar um pouquinho. Pode. Eu acho que a restrição dietética é fundamental desde o primeiro momento, pelo menos tirar alguma coisa do paciente e restringir. Eu restringo o leite, tem pessoas que restringem leite e trigo. Poucos fazem a restrição de 6 alimentos, a não ser que o indivíduo realmente não tenha, você não consiga controlar absolutamente nada, você tem que ser mais rígido. Mas com o medicamento e a restrição de pelo menos o leite, a gente tem
conseguido, do ponto de vista clínico, muito boas respostas. Esses últimos pacientes que eu citei para vocês, todos eles estavam assim. Eu tirei só o leite derivado da dieta, esses pacientes estavam 2 com IBP, um estava com corticoide, todos estavam respondendo exatamente do mesmo jeito. O resultado da terapia dietética, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Se você tirar os 6 alimentos que são esses aqui, né? Aqui pela ordem, inclusive, quanto mais alérgicos eles são, o peixe e o shellfish são os menos, até chegar o leite, que é o mais alérgeno, né? Se você tira os 6, você pode ter uma resposta de até 60%. Que é mais ou menos a resposta que você tem com o IBP ou com o corticoide. Então, assim, não estou vendo muito ganho. E se você tira um só, tem 40%, que é tirar o leite, eu não vejo, eu não estou vendo racional nisso. Eu, particularmente, não vejo racional nisso. Porque você tirar o leite, se você tirar o trigo, que seria o certo como segundo ponto, o cara fica muito restrito, não vai ter o que comer. Tá? Ele não fica feliz, né? Não, nem um pouco. Não, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis que traz o cara para longe do tratamento. Tá? Existem aqui os esquemas quando você faz a retirada de 6 alimentos, as estradas de reintrodução. Assim, eu tirei o leite da dieta do paciente, ele está muito bem controlado, com medicamento, eu quero ver se o leite funciona. Reintroduz o leite, espera 90 dias, faz uma endoscopia, faz uma biópsia e vê se mudou alguma coisa. Não mudou nada? Pode voltar a tomar leite. E assim por diante. Então o algoritmo está aqui, né? O paciente frente a uma eosinofilia maior, você pode dar o IBP 8 semanas ou a terapia clínica ou corticoide, tá? Eles colocam como todos, repete a endoscopia com a biópsia, vê se tem a remissão ou não tem. Se tiver a remissão ainda for persistente, você vai fazer uma série de manobras de revisionais em relação ao tratamento desse indivíduo. Essas mensagens são as mensagens finais. Esofagite esofílica é uma doença inflamatória crônica que atinge crianças e adultos, cuja incidência e prevalência está aumentando em todo o mundo. Condição mais comum entre homens jovens com história de atopia. Eu acho que aqui existe uma coisa muito importante, que talvez o estudo da microbiota desses indivíduos adultos jovens aí vai talvez esclarecer muita coisa. Por que eles mudaram para esse padrão alérgico? A fisiopatologia, a interação não é muito compreendida, mas o que você tem fundamentalmente é uma reação antigênica e fatores de hospedeiros. Adultos comumente apresentam disfagia e impactação, a criança mais intolerância, perda de peso, não cresce e assim por diante. O diagnóstico de esofagite esofílica é uma somatória clínica endoscópica e histológica, e o tratamento de primeira linha ele inclui agentes farmacológicos. Se fosse estabelecer uma ordem, seria IBP, corticoide e assim sucessivamente, mas isso não é uma regra, isso aqui é eventualmente uma observação. É o que a gente tem. Então são esses assuntos que eu gostaria de colocar para todos a respeito da esofagite eosinofílica de uma maneira bem prática. Mas essa foi, professor, a nossa missão. Eu acho que você captou adequadamente. A gente estava aqui para conseguir organizar um fluxograma de raciocínio para os nossos pacientes. Pelo adiantar da hora, eu gostaria de chamar a nossa audiência, doutora Gardênia, Gardênia, gratidão por você estar aqui conosco. Deixe suas considerações para todos nós. Eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês hoje. Queria parabenizar todos os palestrantes, as aulas foram excelentes. A todos que estavam discutindo também na mesa, discussão muito boa, muito prática e que realmente ajudou, acho, muita gente a descomplicar a prática clínica. Dizer que, mais uma vez, que é uma honra e queria agradecer pelo convite.
Vamos ter mais vezes com você conosco. Um abraço aos 10 colegas que estiveram aí contigo, reunidos no nosso polo de Fortaleza. Um abraço a todos de Fortaleza, ao professor Sérgio Pessoa, a Eltia e todo esse time maravilhoso. Querido Fernando, infelizmente, Décio, ele teve uma agenda hoje muito atribulada na unidade, ele não conseguiu entrar mais cedo, ele iria entrar para debater contigo, seu afilhado na esofagite eosinofílica. Deixe só seu abraço. Fugiu da briga. Mas da próxima ele vai estar junto. Dê um abraço a seu mestre, Fernando. Muito obrigado, pessoal. Até que eu cheguei a tempo e teve um problema para entrar, eu acompanhei e consegui aprender mais um pouquinho com o nosso mestre. Eu agradeço demais a oportunidade, em nome de todos que participaram, né? A gente nunca deixa de aprender um pouco mais. Sempre a gente entra achando que já está tudo dominado, mas sempre tem alguma experiência prática com os grandes mestres nossos, a referência com uma estrada maior, né? Só quero terminar deixando uma observação, que é um assunto que vai cada vez mais ser discutido também, um novo endótipo, como se chama, da esofagite eosinofílica. A gente nunca tem que esquecer da miosite eosinofílica, né? Alguns pacientes eles podem pulsar com eosinófilos escondidos no esôfago, mais dentro da parede do que fora, às vezes não detecta tanto na biópsia. Esse paciente com um fenótipo mais de desmotilidade do que sintomas de refluxo, e essa impactação, essa disfagia pode ser muito mais por acometimento muscular do que da mucosa, né? E por que não a gente pensar lá na frente, quando a gente tiver acesso à biópsia desse músculo, da parede, detectar a eosinofilia com essa miosite eosinofílica, quem sabe a gente consegue diminuir cada vez mais o nome de acalásias idiopáticas para acalásias eosinofílicas, né? O perfil do paciente com acalásia idiopática coincide muito com o perfil epidemiológico dos pacientes com esofagite eosinofílica. Então, muitas das acalásias idiopáticas podem ser sim miosites eosinofílicas. É só uma observação a mais para a gente colocar no debate. Cada vez mais a gente tem que estudar a parte interna do esôfago também. E muito obrigado pela oportunidade e obrigado, professor Décio, a todos vocês. Gratidão, representando aí nosso clã de Goiânia. E eu gostaria de convidar a todos, o querido Fernando, ele tem uma apresentação maravilhosa que está no nosso canal, o canal da Neurogastro, está lá falando uma grande abordagem sobre esofagite eosinofílica. Convido a vocês para poder acompanhar com todos nós, tá? Gostaria de ter a consideração do querido mestre que começou essa reforma, essa reestruturação com o Fórum Neurogastro. Eu estou mais para filósofo do que para médico ultimamente. Décio, quantos anos nós temos de gastroenterologia? Mais de 40, cara. E essa doença não tinha no século passado. É uma doença desse século. É uma preocupação para nós no sentido de epidemiologia e reconhecimento. 2. Quanto ao aspecto prático, acho que é muito importante o que você falou, a primeira coisa, adesão ao tratamento. Esses pacientes têm que ser cativados, têm que ser conquistados, e por isso, às vezes, até eu introduzo um esquema triplo já de cara, para poder ter uma aderência maior. Não ficar esperando uns 50% de resposta. De resto, é isso aí, é um desafio que nos apresenta, inclusive com novas nuances, né? Tá? Muito obrigado. Excelente reunião, né, Fábio? Parabéns. Gratidão mais uma vez, parabéns. Mestre, gratidão. Agradeço aqui em nome do NAFAD, ao Ambranda Lise, ao querido Ítalo, lá do Rio Grande do Sul, externando um abraço a todos os membros aí da família e todos aqueles que estão vivendo momentos desafiadores. Deixar também um abraço ao Luiz Henrique, que ele não pôde entrar ao vivo, mas deixou a sua mensagem, ao Paulo Perazzo. Carlinha, deixe sua mensagem para os nossos amigos. Na verdade, só agradecer realmente essa participação aqui na audiência online, nos centros em vários lugares do Brasil. É muito, muito importante, e participem sempre conosco, participem das nossas redes sociais e assistam esses eventos. Eles estão sempre disponíveis depois integralmente ou parcialmente online, e é isso que a gente quer, multiplicar conhecimento de qualidade. Esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigada.
Então, nossa gratidão à Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva. Convidamos a todos aqueles apaixonados pela neurogastro para vir fazer parte da sociedade, para a gente poder fortalecer junto com a FBG esse movimento. Deixar aqui a nossa homenagem, nossa gratidão ao professor Zatec. Ele estaria aqui hoje sendo homenageado por todos nós, mas ele não pôde vir, mandou aqui um abraço a todos. E fechando na gratidão a todo o time Apsen, essa nação azul que realmente abraçou a causa da neurogastro brasileira, falar que nós vamos estar convidando a todos vocês para quinta-feira, vamos fazer um desafio sobre o diagnóstico da doença do refluxo no nosso canal aberto, quinta-feira à noite. E vamos fazer uma novidade esse mês, a Caravana da Neurogastro. Um time vai estar transmitindo de forma online para vocês alguns insights do que vai estar acontecendo do DDW para trazer essas informações brilhantes. Querido Décio, vou deixar para você fechar. Em toda essa história, passou pela sua bênção e fez com que o seu coração impulsionasse a todos nós. Muito obrigado, um abraço a todos vocês, o fechamento todo com o nosso mestre Décio. Fazendo uma retrospectiva, quando o NAFAD foi apresentado a mim como uma proposta de ensino continuado, a gente precisa muito disso, principalmente na motilidade. A motilidade precisava dar um impulso, crescer mais, porque ela estava muito adiantada fora do Brasil e nós aqui muito espalhados, muito tímidos, etc. Então acho que vocês agarraram a causa e com muita inteligência e perseverança e trabalho duríssimo, né, conseguiram angariar fundos para poder montar a estrutura que vocês têm, e agora a plateia que vocês sempre repetem, uma plateia sempre significativa, mostrando a importância dessa educação médica continuada para todos os brasileiros, para que a gente possam efetivamente entender um pouco mais desse assunto, que ele é complexo, mas quando ele é explicado de modo didático, ele se torna extremamente fácil e você consegue aplicar na prática clínica diária. A gente usa a neurogastrologia em qualquer momento da nossa prática clínica diária. Só tem que saber como usar. E para saber como usar, eles têm que aprender. Então, participe dos eventos da NAFAD que eles vão aprender. Todo mundo vai aprender. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês.